Essa tem que entrar para a cartilha aí de como a imprensa faz uma notícia positiva virar uma notícia negativa. Pois bem, nos últimos dias aí, quem não acompanha a imprensa econômica, eu vou te falar o que aconteceu, que os economistas e as pessoas de classe média e média alta, aí, bolsonaristas principalmente, estão com medo. O bolsonarista Roberto Campos Neto, escolhido por Bolsonaro como presidente do Banco Central, disse que o pleno emprego, que é o que se vislumbra aí para o Brasil, que o Brasil tenha pleno emprego, está pressionando a inflação. E com isso os juros talvez tenham que aumentar, porque a inflação vai aumentar e a maneira de conter a inflação do Campos Neto é aumentando os juros, ou seja, tirando o dinheiro dos cofres públicos e dando direto para banqueiros, para donos da Rede Globo, para empresários bilionários. Ele fala, caramba, Thiago, que coisa, hein? E aí toda a imprensa noticiou como uma má notícia que, olha, os juros devem aumentar, olha, a inflação deve aumentar. E a imprensa esqueceu a parte de que, olha, o Brasil está chegando ao pleno emprego. Juros vão aumentar ou não, ninguém sabe, é futuro. Geralmente esses economistas erram todas. Inflação vai aumentar, esses caras erram todas. E sempre erram falando que a coisa vai ficar feia no governo Lula e aí os resultados são muito melhores do que eles previam. Todas eles estão errando. E aí a imprensa dá o quê? A notícia que é um terrorismo econômico, as coisas vão ficar ruins, quando na verdade a notícia é o Brasil está voltando aí, deve voltar nos próximos meses ao pleno emprego. O pleno emprego é o seguinte, é o que o Brasil alcançou em 2014, que é quando, olha, existe uma taxa de desemprego, mas a majoritária parte dessas pessoas que estão em desemprego não estão porque elas não têm emprego nenhum ali disponível para elas. Não. Elas estão desempregadas porque elas querem empregos que pagam mais do que os que têm disponível, mas tem emprego disponível. Então é isso que vai ser quando o Brasil chegar ao pleno emprego. O Brasil está aí com 7,8% de desemprego, que é a melhor taxa desde 2014, justamente o ano em que no fim do ano o Brasil chegou no pleno emprego. Então, continuando as coisas como estão, no final do ano chegaremos aí a uma taxa de desemprego que deve ser uma das menores da história. Pois bem, nisso aí, o Haddad se reuniu aí ontem com o Campos Neto. O Haddad foi lá, foi para cima com tudo. O Haddad está vendo aí que o que está querendo o Banco Central é ajudar a tentativa de golpe aí dos bolsonaristas. Eles se reuniram em janeiro com gente do Centrão, depois de uma operação de busca e apreensão que foi feita contra o Carlos Jordi, deputado que era líder da oposição na Câmara dos Deputados. E ali eles decidiram que a estratégia deles política, claro que tem a estratégia deles de comunicação, de redes sociais, que é outra coisa, mas politicamente, em atitudes, é o quê? É tentar encarecer o governo Lula de todas as maneiras possíveis. E aí tem duas maneiras. A primeira, e uma paralela à outra, uma não anula a outra, as duas vão ao mesmo tempo. A primeira é tentar diminuir a arrecadação do governo. Como, Thiago? Dou um exemplo aqui. O Rodrigo Pacheco e o Congresso Nacional, né? Mas quem está brigando feio aí é o Rodrigo Pacheco. Eles aprovaram ali a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia com um custo mínimo de 10 bilhões de reais por ano. São 10 bilhões de reais que não vão entrar nos cofres públicos, deixam de entrar, ou seja, não estarão no orçamento do Lula mais, e que não vão sair do bolso de empresários bilionários, que são os maiores patrocinadores de Globo, SBT, Band, Folha, Estadão, Jovem Pan, etc, etc, etc. Então, em vez de ir para saúde, educação, etc., fica nos bolsos deles. Tá no STF e o Pacheco já perdeu essa, viu? O Congresso Nacional já perdeu essa, tá 5-0 para acabar com essa palhaçada aí, e eles não conseguiram nessa. Mas aprovaram no Senado o quinquênio do Poder Judiciário, que vai custar 82 bilhões aos cofres públicos. E que na Câmara dos Deputados eles querem colocar outros setores aí do serviço público para que isso custe pelo menos uns 200 bilhões para o Lula. Ou seja, você pega dinheiro do orçamento que já tem e obriga o governo a gastar em alguma coisa que não vai ajudar em nada a economia. Dá esse dinheiro todo para pouquíssimas pessoas, não ajuda em nada a economia. Ainda mais gente que gasta a maioria do que tem no exterior. Aí você faz, ao mesmo tempo, o governo deixar de arrecadar. É isso que eles estão tentando fazer. Como estão perdendo todas, eles recorreram ao Campos Neto. Campos Neto é o presidente do Banco Central, que mantém até hoje no Brasil a maior taxa de juros do mundo. Taxa de juros no Brasil quase 10% ao ano. Cada pontinho, cada um ponto na taxa de juros, a gente está falando aqui de mais ou menos 60 bilhões de reais por ano que saem dos cofres públicos. Então, essa aí, 10 bilhões, uma briga danada por causa de 10 bilhões, sendo que um pontinho nessa taxa de juros são 60 bilhões. 0,25 são 15 bilhões.
que eles podem tirar do governo Lula ou para que o Lula tenha mais 15 bilhões. Só que, da maneira como está a inflação hoje no Brasil, a tendência, o correto, seria que os juros baixassem para pelo menos uns 5%. Está em 9,75%. A expectativa do governo é que os juros baixem em pelo menos 0,5% na reunião dessa semana aí do Copom. O que o Campos Neto estava sinalizando é que não ia baixar nada. Ou seja, ele vai manter o governo Lula afogado ali com dinheiro público, tendo que pagar dinheiro público para banqueiro. Essa é aí a tentativa de golpe do Campos Neto, com esse pessoal aí. Ok, deixa isso de lado, já volto a falar desse assunto. Agora, Lula. O Lula se reuniu também, enquanto o Haddad se reunia com o Campos Neto, o Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Lula provavelmente foi fazer, provavelmente não, isso com certeza, ele foi fazer articulação política, porque ele viu o seguinte, o Lula deve ter percebido uma coisa que eu falei aqui nessa semana e que eu vi pouco, não vi nenhum analista da grande mídia falando, por exemplo, tá? Então quem assiste aqui o Plantão Brasil está mais bem informado. O Rodrigo Pacheco, ele está queimando ponte com todo mundo. Ele é um péssimo articulador político, mas dos piores aí que já passaram por Brasília em cargos importantes. Rodrigo Pacheco passou a fazer toda essa articulação porque ele quer ser governador de Minas Gerais em 2026. Toda a articulação dele passou a ser feita com os bolsonaristas. Ele acredita que com o voto dos bolsonaristas e apoio talvez do Zema, ele consiga ser aí o governador de Minas Gerais. Tá. O Rodrigo Pacheco também tenta articular um pouco com o governo, ele fica ali no meio do caminho. Só que os bolsonaristas não estão agradados com o Rodrigo Pacheco, não estão felizes com ele, porque eles esperam que o Rodrigo Pacheco leve a cabo o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Fachin e de outros ministros do STF que eles não gostam. E o Rodrigo Pacheco não vai fazer isso porque ele não é nem louco de fazer isso. E aí o que acontece? Os bolsonaristas passaram a xingar o Rodrigo Pacheco de tudo que é nome. Agora eu te pergunto, um cara que quer ser governador daqui 2 anos e meio, com votos dos bolsonaristas, você acha que ele tem chance, sendo que isso em Minas Gerais, sendo que o mais famoso de Minas Gerais, que é o Nicolas, chamou ele de covarde em pleno Congresso Nacional, chamou ele de frouxo? Você acha que ele tem chance, sendo que o Malafaia, para todos os bolsonaristas verem, chamou ele de covarde e frouxo? Será? E pintam ele como vilão? Será que ele vai conseguir ser eleito com o voto dos bolsonaristas? Não, né? Só que da esquerda também não, porque ninguém na esquerda tá gostando dele, ele é um dos maiores sabotadores do governo Lula. Então o Lula tá ali, olha, com a faca e o queijo na mão para com o Pacheco. O Pacheco, ele tá achando que a eleição para a presidência do Senado do ano que vem já está garantida, que o Davi Alcolumbre vai ganhar e que ele vai ter um espaço enorme na mesa diretora para fazer as negociatas dele aí, bolsolão, orçamento secreto, essas coisas aí. Só que agora ele tem o Flávio Dino no cangote dele, que deu faz cerca de 12 dias, faz exatamente 12 dias, o Flávio Dino deu 15 dias de prazo para Câmara dos Deputados e Senado, Lira e Pacheco, se pronunciarem sobre o orçamento secreto, senão vai abrir investigação. 15 dias, vai passar o prazo. E aí ele vai ser obrigado a falar e veremos aí qual vai ser a resposta do Flávio Dino. Dependendo da resposta deles, o Flávio Dino abre investigação e aí vai ter um problemão o Pacheco, porque isso vai embaralhar completamente o jogo político e a sucessão dele. Olha só que coisa. E o Lula foi lá se encontrar com ele, com a faca e o queijo na mão. Então, enquanto de um lado o Haddad está ali pressionado ali por um possível aí rombo no orçamento que vai ser causado pelo Banco Central, ao mesmo tempo que o Banco Central pode colocar e aumentar os juros, aí vai sair dinheiro aí dos cofres públicos, ao mesmo tempo o Lula está neutralizando uma outra parte ali, onde no Senado Nacional estão tentando de todas as maneiras diminuir a arrecadação do governo e fazer o governo gastar dinheiro em coisa que não é para gastar. Então, os dois ali, soldados, estão ali. No meio disso tudo, aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, cujo, obviamente, a gente sabe que tem o aquecimento global. O aquecimento global é exatamente isso. Esse ano, nossa, tá uma coisa assim. Eu falo para minha esposa toda hora, eu falo, olha, não só esse ano passado, eu falo, nova onda de calor no Brasil. Aí eu falo, espera, daqui 7 dias você vai ver chuva em algum lugar e gente morrendo. E não se preocupe, porque daqui 3 semanas vai ter nova onda de calor, viu? E aí sabe o que vai acontecer daqui 4? Tragédia de novo. É isso que está acontecendo no Brasil. E olha, só vai mudando o local, mas cada vez mais nos mesmos locais. Só que, apesar disso tudo, tem um senhor aqui que é queridinho de toda a imprensa, que é aí o governador mais querido de toda a imprensa, que é este bandido aqui,
que ele cortou, sabendo disso tudo que está acontecendo, ele cortou 99% da verba para a Defesa Civil, que é quem ajuda em caso de enchente, de tudo isso que acontece. E aí a verba da Defesa Civil do Rio Grande do Sul é de R$54 mil, apenas. É isso. Não dá, a verba atual não dá nem para pegar um helicóptero e ir lá sobrevoar e voltar. Esse é o nível, tá? Que tá. Aí ele foi ao Twitter fazer tweets pro Lula dizendo: Lula, precisamos de ajuda. Provavelmente ele deve ter no Twitter, ido no Twitter porque ele devia ter em algum show de funk, algum show de o que ele adora ir em showzinho para aparecer como despojado. Olha, eu sou um governador que vou a shows, tudo mais. E aí devia estar música alta onde ele estava. Aí não dava para ele ligar pro Lula. Fez um tweet pro Lula. Aí o Lula foi lá, sobrevoou, anunciou verme. Então, no meio dessa articulação, o Lula teve que ir lá para Rio Grande do Sul dar uma lição nesse governador imbecil, nesse bandido, é assim que se governa, tá? E aí o Lula voltou para Brasília para fazer a articulação política. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann, essa semana, começou a ir para cima aí dos bolsonaristas, em um assunto que estava bem esquecido. A Gleisi denunciou aí o seguinte: olha se isso não é um dos maiores crimes da história do Brasil. O bolsonarismo resolveu pagar nos últimos anos. Aí ela conta 2018 e conta 2023, porque foi quando o Lula não conseguia mudar ali na Petrobras e foi obrigado a pagar o que estava decidido antes. Mas a Gleisi diz aí que em apenas, de 2018 a 2023, em apenas 6 anos, a Petrobras pagou 87 bilhões de dólares em dividendos aos seus acionistas. Para quem não sabe o que é dividendo, é o seguinte: você vai lá, qualquer brasileiro ou estrangeiro que resida no Brasil, pode ir no site de uma corretora e abrir uma conta nessa corretora. E aí você abre a conta e você pode ir lá e comprar ações de empresas, da Petrobras, por exemplo. E aí, algumas vezes por ano, as empresas pagam dividendos. Tem empresa que paga uma vez, algumas pagam 2, outras 4 vezes. Mas enfim, você recebe dividendo. Quem tem mais ações ganha mais grana desses dividendos, e isso tudo é livre de impostos. Então quem tem bilhões em ações vai ganhar bilhões em dividendos. E aí o Bolsonaro, em 2021, a Gleisi denuncia, fez o seguinte: ele instituiu que 45% do caixa livre da Petrobras seria para pagar dividendos. Isso é um crime que não tem lugar nenhum no mundo que tenha acontecido. 45% do caixa da empresa ir para pagar dividendos é criminoso. Não é 45% do lucro, é do caixa. E aí o que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro passou a aumentar a gasolina. Por quê? Porque quanto mais caro fosse a gasolina, o gás de cozinha, etc, etc, mais a gente estava dando lucro para a empresa. Dando lucro para a empresa, esse lucro ia todo para onde? Para os dividendos. E aí o que acontecia? O dinheiro saía diretamente do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todos os brasileiros. Não importa se você tem carro, se o gás da sua cozinha, se você não tem, se o gás da sua cozinha vem do encanamento ou se vem do botijão. Você estava pagando. Ah, Thiago, mas eu ando de ônibus. Pô, você acha que o ônibus é movido a quê? Eu ando de metrô. Você acha que o metrô, isso tudo, você acha que esses veículos todos são movidos a quê? Você acha que o caminhão que leva o arroz para o mercado, o feijão para o mercado, ele é movido a quê? Teletransporte? Não é. Então, todo mundo, tudo foi impactado por isso. E aí, o que aconteceu foi que só em 2022, último ano do Bolsonaro, a Petrobras pagou 222 bilhões em dividendos. Aí a Gleisi falou: peraí, a Petrobras vale hoje, e lembremos, a Petrobras vale isso hoje porque valorizou no governo Lula. No final do governo Bolsonaro valia bem menos, metade disso. A Petrobras vale hoje 96 bilhões, mas pagou 89 bilhões em dividendos. Se você pensar que é de dólares, estou falando tudo aqui em dólares, tá? Então faz vezes 5 aí para calcular em real. Então se você pensar aqui que a Petrobras, no final do governo Bolsonaro, valia 55 bilhões de dólares, um pouquinho menos que o dólar estava mais alto, o Bolsonaro pagou mais de uma Petrobras inteira em dividendos para os acionistas. É isso. Então, se você falar, nossa, a Petrobras é a nossa maior riqueza, sabe? Poderíamos hoje ter 2 Petrobras. Foi isso que o Bolsonaro roubou em 4 anos. Em 4 não, porque ele começou isso aí guloso em 2020 mesmo. 2018, 2019, tava guloso aí. 2018 era o Temer, tal. Mas a coisa ficou feia mesmo, foi 2020, 2021 e 2022. Foi isso que o Bolsonaro roubou, uma Petrobras inteira. Então, enquanto parte da imprensa até hoje fala de petrolão, o maior petrolão da história, talvez o maior crime da história desse país, é o Bolsonaro roubando uma Petrobras inteira do povo brasileiro e dando para acionistas. É por isso que quando eu falo aqui, nossa, a Globo, o operacional da Globo deu 700 milhões em prejuízo.
Mas a Globo anunciou um lucro de 1,3 bilhão. Aí você fala, peraí, como é que a Globo anunciou um lucro de 1,3 bilhão? Sendo que o operacional, a Projac, Teledramaturgia, jornais, Globo News, GNT, Multishow, Brasileirão, etc. Tudo que é Globo, que você imaginar, aquilo deu prejuízo. Como é que eles lucraram então? Com ações no mercado financeiro. Ações, troca de ações, dividendos, etc, etc. Operações, eu falei ações, operações no mercado financeiro. Ou seja, o Bolsonaro estava dando dinheiro diretamente aí para os bilionários que mandam no Brasil. E aí esses bilionários, com essas operações aí no mercado financeiro que estava fácil para eles lucraram muita grana. E aí depois, obviamente, eles não queriam mais o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tinha feito o trabalho dele, e porque eles previam ali, o Bolsonaro vai dar golpe, e aí o Brasil vai sofrer sanção, e tudo isso que a gente ganhou a gente vai perder lá na frente. Então não, tem que ter um governo ali. Quem acompanha, poucos, né, porque na época o Plantão Brasil tinha 100 mil inscritos, mas os plantonistas que estão aqui desde 2019, 2020, talvez lembrem-se que eu falei, olha, vão deixar o Brasil bem pobre, as pessoas passando fome, quando eles deixarem de sugar até a última gota do povo brasileiro, aí eles vão falar, ó, pode agora vir um governo progressista para melhorar um pouquinho, depois a gente derruba esse governo para sugar de vocês de novo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, a Glaze está denunciando isso e tá todo mundo agora pedindo investigações para saber quem é que estava lucrando com esse crime enorme. Outra coisa, por que a imprensa não denunciou esse crime enorme? Em qualquer país do mundo, isso estaria em todas as capas do jornal. Se você tinha nas capas do jornal um escândalo que era mentira lá do Petrolão, ligando Lula, etc e tal, que envolvia poucos milhões, aí no fim era tudo mentira, você tinha um triplex no Guarujá de menos de $1 milhão, o dinheiro de hoje é $200 mil aquele triplex, por que um escândalo que envolve aí 87 bilhões de dólares não está em todos os locais? Por quê? Porque quem lucrou foi a imprensa e os principais patrocinadores. Voltando aqui ao Campos Neto, o Campos Neto agora está pressionado, por quê? Porque as agências de risco aí do mundo inteiro estão diminuindo o risco Brasil. E elas diminuindo o risco Brasil não tem por que aumentar os juros. Os juros são altos em países com risco alto. Se o risco do país é baixo, os juros têm que ser baixos. E empresas aí neoliberais e tal, do mercado financeiro americano, nessa semana diminuíram o risco do Brasil. Para piorar para o Campos Neto, o próprio Banco Central dele anunciou aí na quarta-feira que o Brasil conseguiu 9,6 bilhões de dólares, que são aí 49 bilhões de reais em investimentos estrangeiros nesse ano, que é a melhor marca desde 2012. 2012 foi quando começou a crise, quando a crise mundial, tinha uma crise mundial de 2008 a 2015, foi quando a crise pegou forte na Europa, a Europa parou de investir. E aí os investimentos estrangeiros no Brasil foram caindo porque a Europa já não investia mais, aí até recuperar demorou um tempão. E aí você vê, o Brasil conseguiu o melhor resultado desde 2012. Então veja como está melhorando o país. Então está pressionado aí o Campos Neto, o Haddad deu-lhe uma pá aí nessa reunião, o Lula deu checkmate aí no Pacheco, veremos aí nos próximos dias, e a Glaze está aí denunciando um dos maiores crimes da história do Brasil. A coisa tá feia aí para os bolsominions, viu? Tentativa de golpe deles, ó. Peço sua inscrição no canal. Falou!